Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O marco histórico do nosso nascimento, do nascimento desta igreja, uma junção de duas congregações, a congregação de Chácara Flora e de Alto da Serra, aonde um grupo de irmãos, de dois grupos de irmãos se reuniram e num projeto de Deus começaram uma obra aqui neste lugar, desse lugar que outrora era um clube de society ou de futebol de salão. Tinha bailes aqui, algumas pessoas vinham para esse lugar, tinha o lado A e o lado B, mas hoje só tem o lado de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então esse lugar se tornou um lugar de adoração, e nós celebramos a Cristo porque nesse tempo Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Nós somos devedores a pessoas que passaram e a pessoas que permanecem, pessoas que começaram esta obra. Esse começou de um tempo de congregações, e nós lembramos do pastor Luiz Carlos André, lá na igreja, na congregação do Alto da Serra, que foi o pioneiro. Depois veio o pastor Gerson, pastor Fernando, no Chácara Flora, pastor Leonardo Castro, com uma visão de uma obra, e aí começa o Chácara Flora, pastor Átila esteve junto nesta congregação, essa junção, e aqui se tornou igreja com esses dois pastores, pastor Gerson e pastor Átila. Depois veio o pastor Gustavo, e agora nós estamos aqui. Neste meio também esteve o pastor Francis. De manhã não tinha esquecido do pastor Francis, que hoje está lá na Espanha. Essa é a nossa história, esse é o nosso DNA. Nós éramos conhecidos como a igreja lá do Clube Internacional, mas Deus ao longo desse tempo tem nos dado uma identidade, e nós tornamos-nos uma igreja do louvor ungido, né? Que ao longo desse tempo, nossos componentes que desde muito cedo estão aqui, foram adolescentes que começaram esta obra, hoje já estão maduros, já estão alguns casados, alguns querendo casar, chegaram outras pessoas, mas nós somos uma igreja, não é conhecida mais da igreja do Internacional, mas da igreja que tem um louvor abençoado para a glória de Deus. Esta igreja também da igreja da organização, né? Porque você já reparou que quando você chega está tudo muito limpo, arrumado, cheiroso. Isso somos devedores àqueles que cuidam muito bem disso. O Clésio, que tem sempre esse olhar de colocar as coisas no lugar, as coisas estejam limpas, organizadas para a glória de Deus. Nós somos a igreja do louvor ungido, nós somos a igreja das grandes festas dos batismos, que nós celebramos, que fazemos almoços, que celebramos a vida e a vida abundante em Cristo Jesus. O Lucas é uma bênção, gente! Nós somos a igreja do Metanoia Radical. Nossa igreja é conhecida como a igreja do Jiu-Jitsu. Nós somos a igreja do Desperta Débora. Nós somos a igreja não somente do Desperta Débora, mas a igreja dos departamentos, sejam eles de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens, de adultos, que ao longo desses anos tem cuidado dos nossos filhos, cuidado daqueles que chegam e feito com que haja acolhimento dos novos membros que chegam na igreja. Nós somos a igreja da atitude de amor aqui neste bairro. Nós somos a igreja da Festa das Nações, todos os anos. Felizmente esse ano não pôde ter aglomeração, mas todos os anos nós fazemos a Festa das Nações. Nós somos a igreja da capelania, e entre outras capelanias que Deus tem nos dado a graça de poder estar atuando, também a igreja dos grandes almoços, né? Porque se tem alguma coisa, um DNA nesta igreja, não é que ela gosta de comer, ela gosta de se reunir ao redor da mesa, é diferente.
A gente não gosta de comer, a gente gosta de se reunir ao redor da mesa. E se tiver alguma coisa, melhor ainda. Senão a gente bate papo, conversa fiado, conta história e a gente se ri e se alegra. Mas essa é a igreja onde tem um laço, uma identidade muito forte de comunhão, de estar junto, de acolhimento, de celebração. E os almoços dessa igreja, os jantares, são muito marcantes.